Nós vamos ver nessa lição as seguintes partes. Primeira parte, o sonho perturbador de Nabucodonosor, Daniel 2, de 1 a 15. Tópico 1, o tempo do sonho. Tópico 2, a habilidade dos sábios é desafiada no palácio. E tópico 3, o fracasso da sabedoria pagã. Na parte 2, a atitude sábia de Daniel, que está no capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 30. Tópico 1, a cautela de Daniel. Tópico 2, Deus ainda revela mistérios. Tópico 3, o caráter profético do sonho de Nabucodonosor. Na parte 3, vamos ver aí Daniel conta o sonho e interpreta-o. Vai estar no capítulo 2, versículos de 31 até 45. Tópico 1, a correta descrição do sonho. Tópico 2, a interpretação dos elementos materiais da grande estátua. Aí nós vamos ver na letra A, cabeça de touro, na letra B, o peito e os braços de prata, na letra C, ventre e os quadris, e na letra D, pernas de ferro. Tópico 3, a pedra cortada sem ajuda de mãos. A palavra-chave da lição é intervir. Então Deus intervém na história humana. Então intervir significa interpor autoridade, usar de poder, de controle sobre. Então é isso que Deus faz, controla todas as coisas, tem autoridade sobre tudo. Vamos ver a introdução. A introdução diz assim: o segundo capítulo do livro de Daniel revela o plano divino para o povo judeu e o gentílico. Deus revelou seu projeto soberano para os governos mundiais e mais uma vez confirmou o reino messiânico. Então veja só que esse sonho que Nabucodonosor tem, ele revela o futuro, não só do povo judeu, como do povo gentil. São revelações do futuro, que nós chamamos escatologia ou escatológicos, que falam a respeito do futuro. Então existem revelações a respeito do futuro próximo e a respeito do futuro distante. Vamos ver lá que José, por exemplo, recebeu revelação do sonho de Faraó e era a respeito do futuro próximo, né? Anos de fartura e 3 anos ali que faltaria alimento. Então veja só, uma revelação próxima. Agora aqui Daniel recebe revelação a respeito de coisa próxima, que era o fim do governo de Nabucodonosor, e também a respeito de coisas futuras, os próximos impérios que haveriam, e também fala até a respeito de coisa que nem aconteceu ainda nos nossos dias, que é a vinda exatamente do anticristo, e revela até o governo do próprio Jesus sobre a terra. Então veja só, coisas próximas e bem distantes também reveladas. Ao estudarmos este capítulo, veremos o reino da Babilônia atuando como o dono do mundo e Nabucodonosor como seu executor. Então essa época aqui de Daniel é a época em que o império que dominava o mundo era o império babilônico. E o chefe, aí, o rei, o imperador desse império era Nabucodonosor. Então, porém, por volta de 604 a.C., no período do apogeu da Babilônia, o rei teve um sonho perturbador que o deixou insone. Por providência divina, Nabucodonosor esqueceu o sonho e, através do Espírito Santo, Daniel o desvendou. Na terceira sessão do capítulo 2, veremos Deus intervindo na vida do profeta e na dos seus amigos. O desenvolvimento desse capítulo mostrará como Deus trabalha nas circunstâncias mais adversas. Nosso Pai atua na história humana para cumprir os seus desígnios. Então vamos ver que nessa época, aí, um ano aproximado de 604 a.C., então Nabucodonosor teve um sonho, e este sonho era a respeito do futuro, do seu império e dos outros impérios que viriam, e até a respeito do governo do próprio Jesus Cristo sobre a terra. Mas ele teve o sonho e esqueceu o sonho. Ele tinha vislumbres do sonho. Quase todo sonho que é uma revelação, ele acontece isso, a pessoa esquece parte do sonho. O mais correto é, se você recebe um sonho que é uma revelação de Deus,
Quando você acorda, imediatamente você deve procurar escrever aquilo que você sonhou. É importante escrever para que você se lembre do sonho depois, possa analisar, pedir a Deus revelação desse sonho, para você lembrar-se desse sonho depois. Então, aqui Nabucodonosor teve o sonho, mas esqueceu o sonho, que já era uma providência de Deus, para que fosse necessário alguém revelar esse sonho. Como Deus sabia que todos os adivinhos, os astrólogos, os chamados caldeus, todos os sábios, eles todos reunidos não conseguiriam revelar o sonho, ele sabia que ele poderia então usar Daniel, seu servo, para revelar esse sonho, pois ele chamou Daniel e capacitou Daniel através do Espírito Santo, exatamente, além de dar sabedoria como deu aos seus companheiros, Deus deu a Daniel a revelação de sonhos e visões, uma capacitação dada pelo Espírito Santo. Então, Deus revelaria o sonho através de Daniel e colocaria Daniel, então, como um dos grandes ali no governo e poderia cuidar do seu povo. Então, Deus, assim, intervém na história humana. Deus intervém para colocar Daniel e seus companheiros no governo, junto com o rei Nabucodonosor, para que, então, o povo de Deus fosse preservado e pudesse um dia, depois de 70 anos, voltar à sua terra. Se Deus não tomasse essa providência, muito provavelmente esse povo deixaria de existir sobre a face da terra. Então vamos ver aí a parte 1, o sonho perturbador de Nabucodonosor, Daniel 2, de 1 a 15. Nessa parte, então, nós temos aí tópico 1, o tempo do sonho, tópico 2, a habilidade dos sábios é desafiada no palácio, tópico 3, o fracasso da sabedoria pagã. Tópico 1, então, o tempo do sonho. O primeiro versículo demonstra um aparente conflito de datas. A expressão segundo ano do reinado de Nabucodonosor contrasta com os 3 anos de treinamento de Daniel e de seus companheiros descritos no primeiro capítulo. Segundo estudiosos do Antigo Testamento, tanto os judeus quanto os babilônios contavam as frações de um ano como um ano inteiro. Por isso a vigência do 3º ano para a cultura do reino de Judá era o 2º ano do reinado de Nabucodonosor. Então, quando nós vamos ver aí o capítulo número 2 do profeta Daniel, então ela fala que no 2º ano do rei Nabucodonosor, ele teve um sonho. Então nós temos que entender quem está escrevendo é Daniel. E para os judeus, quando você vai ver o tempo, então para ele conta o tempo assim, se tiver 2 anos e 2 dias, então ele já pode dizer assim, no 3º ano. Então, como ainda estava no finalzinho dos 3 anos para que Daniel fosse apresentado a Nabucodonosor, então ele ainda era 2 anos. Então vamos dizer assim que amanhã já era 3 anos. Mas, como não chegou amanhã ainda, então 2 anos. Então Daniel diz no 2º ano, mas na verdade, quando Daniel é apresentado ao rei Nabucodonosor, já é o 3º ano. Então, na minha maneira de ver, Daniel foi apresentado e imediatamente já Deus o usou para revelar o sonho de Nabucodonosor. Então veja só que Daniel já fazia parte então daquele grupo de escolhidos com seus companheiros para que fossem auxiliares do rei. Já foi reconhecida a sua sabedoria e dos seus amigos. Mas agora estava então no final do seu curso. Agora Daniel já é usado por Deus e já passa a ser o líder daquela escola. Ele já passa a ser o líder de todos aqueles entendidos ali, astrólogos, adivinhos, mágicos, tudo que havia ali de conselheiro do rei Nabucodonosor. Daniel já passa a ser líder porque ele tem essa revelação de Deus e Nabucodonosor já coloca Daniel para ser líder de tudo aquilo ali. Veja só que o aluno passou a ser o mestre, devido à interferência,
de Deus, do próprio Deus, que resolveu que deveria ser assim. No tópico 2, a habilidade dos sábios é desafiada no palácio. Ao esquecer-se do sonho, Nabucodonosor desafiou as habilidades dos sábios palacianos em revelar e interpretar o que ele havia sonhado. O sonho perturbou o rei, pois Nabucodonosor suspeitava que a simbologia do que sonhara tinha relação com o reino e com o futuro do império. Naqueles tempos, os reis tinham a pretensão de ser privilegiados com sonhos divinamente inspirados. Vejamos aí 1 de Reis 3, 5 a 15 e Gênesis 23. Então veja que Deus veio em sonho a Salomão e disse para ele: pede o que você quiser. E ele então pediu sabedoria para entrar e sair, para governar o povo de Deus. E Deus deu então sabedoria e riquezas. E veja bem que ele estava então em sonho. E ele diz que acordou e viu que estava sonhando quando isso aconteceu. Então nós vemos aí em Gênesis capítulo 20 que Deus veio em sonho a Abimeleque, revelando a ele que aquela mulher, a Sara, não era apenas irmã de Abraão, mas era esposa de Abraão. Então Abimeleque não tinha ainda se chegado a ela, não tinha tido relações sexuais com ela, embora desejasse tê-la como esposa. Então Deus revela que vai amaldiçoar todo o seu reino por causa disso. Então Abimeleque, em sonho, recebe essa revelação de Deus e ele então libera a mulher, a Sara, junto com Abraão, despede-os e manda eles embora, para que ele não seja amaldiçoado. Então veja só que os governantes, os reis, os imperadores, eles poderiam ter sonhos vindos de Deus ou não. E eles precisavam da revelação desse sonho para que pudessem governar tranquilamente. Então todos os reis, imperadores, esperavam receber sonhos, que eram exatamente revelações. E eles já tinham uma equipe formada para poder revelar esses sonhos. Quando vinha qualquer coisa difícil para resolver, eles chamavam os sábios entendidos, os astrólogos, esse povo tudo, para tentar resolver. Veja bem, quando aqueles magos vieram do Oriente e foram a Jerusalém, até Herodes, ele mandou consultar os entendidos, chamou todos os sábios, chamou ali astrólogos, feiticeiros, adivinhadores e também sacerdotes judeus, para analisarem aquilo que aqueles magos estavam dizendo, para saberem onde nasceu aquele que eles estavam dizendo que era o rei dos judeus. Então todo rei, todo governante tinha uma equipe para fazer isso. Então este serviu à corte a interpretar os sonhos de seus senhores. Os sacerdotes adivinhos eram também chamados de magos, astrólogos, encantadores ou apenas caldeus, como está em Daniel 1:4. Tópico 3, o fracasso da sabedoria pagã. Então, conforme descrito no capítulo 2, percebemos que Nabucodonosor suspeitava da lisura e honestidade dos seus magos conselheiros. Será que esses magos se aproveitavam das tragédias para enganar e ameaçar as pessoas com palavras vãs? Esta dúvida deveria ser passada a limpo. Então o imperador desafiou-os a não somente adivinhar o sonho, mas interpretá-lo. O rei decretou ainda a pena capital para todos os sábios do palácio, caso não desvendassem o sonho. Diante do desafio, os magos revelaram-se incapazes de decifrar o sonho do rei Nabucodonosor, bem como saberem o seu conteúdo. O problema era que, por serem nobres, Daniel e os seus amigos poderiam ser igualmente atingidos por esse decreto. Então nós vemos aqui que Nabucodonosor já tinha um pensamento a respeito desses astrólogos, desses adivinhadores, desses chamados aí caldeus, e no seu pensamento ele já pensava que aquilo ali era tudo uma farsa. Eram pessoas que na verdade não sabiam as coisas ocultas, apenas chutavam, ouviam algum sonho, alguma coisa, e mais ou menos eles diziam o que significa isso, e pronto. Então Nabucodonosor já tinha esse conhecimento, já tinha essa desconfiança. E agora, para prová-los, então ele diz: olha, eu não sei o sonho que eu sonhei, e eu quero que me digam o que eu sonhei e o que significa esse sonho.